vamos ler um texto muito conhecido que talvez você já tenha ouvido nas ministrações na sua igreja, em alguma palestra, e que essa leitura ela vai do versículo 22 ao versículo 34, que tem como título Jesus anda sobre o mar. Mas existem dentro desse texto vários detalhes que ampliam o nosso conhecimento a respeito desse relato, desse momento em que Jesus ele vai operar algo sobrenatural. Então diz assim o texto: Jesus anda sobre o mar, versículo 22 do capítulo 14, Evangelho segundo Mateus. Imediatamente após, Jesus insistiu, preste atenção na palavra ou no verbo insistiu, que é o verbo insistir que está no passado. Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia, o barco já estava longe no meio do mar, sendo fustigado ou balançado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Ao que Pedro exclamou: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." Então Jesus lhe responde: "Vem." E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Parece que é um texto simples, porque nós já o ouvimos tantas vezes, mas todos os textos bíblicos contêm riquezas profundas, que precisam ser lidas, relidas, analisadas, estudadas, porque sempre há algo novo para se aprender com a palavra de Deus. E a primeira lição que eu quero trazer para você nesse texto é a que está no versículo 22, quando diz assim: imediatamente após o quê? Após Jesus ter feito o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Então Jesus ele toma uma atitude enérgica com os discípulos, ele insiste para que os seus discípulos eles entrem rapidamente no barco, para que eles possam ir para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões aquelas que viram Jesus realizando aquele milagre da multiplicação. Então, por que Jesus insiste para que os discípulos saiam dali rapidamente, enquanto ele despede aquela multidão que foi testemunha ocular do seu milagre? Porque diante daquele milagre tão glorioso que Jesus havia realizado, a multidão tinha a intenção de proclamar Jesus como rei dos judeus. E quem vai relatar isso é o Evangelho de João, é o apóstolo João, no capítulo 6, no versículo 15. Então o povo estava eufórico, o povo estava maravilhado, então queria proclamar Jesus como rei dos judeus, e os discípulos, levados por essa ideia precipitada, porque era uma ideia errônea, não era o momento de Jesus ser proclamado rei, eles não entendiam na sua totalidade a missão de Cristo. Então Jesus manda que eles entrem no barco rapidamente enquanto ele despede a multidão. E é interessante que quanto
Quando os discípulos vão para o barco, a multidão é despedida pelo Senhor. Jesus, ele vai subir ao monte para ficar só e orar. A oração era uma prática contínua na vida de Jesus. Bem, do versículo 23 ao versículo 25, nós precisamos entender como era dividido o dia judaico. Como era o dia para os judeus. Por exemplo, o dia judaico era o intervalo entre a aurora, o amanhecer, e o anoitecer, que é o crepúsculo. Então, o dia judaico era dividido em a parte da manhã, o meio-dia e a tardezinha. Então, a tarde era dividida em duas partes. Era dividida, a primeira parte da tarde começava às 15 horas e a segunda parte começava com o pôr do sol, ao entardecer, beirando a noite, digamos assim. Mas a noite para os judeus era dividida em 4 horários, ou seja, em 4 vigílias. É exatamente na 4ª vigília da noite que Jesus está orando no monte. Os discípulos estão no barco, o barco já está distante do monte onde Jesus estava orando, e é nesse momento que Jesus ele vai se encontrar com os discípulos no meio de uma tempestade, no momento em que as águas estão revoltas, no momento em que há um vento soprando, o vento e as águas começam a assolar o barco. Então, em que momento Jesus vai ao encontro desses discípulos nesse momento de aflição? É justamente o momento da 4ª vigília da noite. A Bíblia, ela é muito clara, ela é muito precisa nos seus detalhes. Ou seja, está escrito aqui no versículo 25, na 4ª vigília da noite, para que nós possamos entender que Jesus vai até os discípulos no período da madrugada, porque a noite era dividida das 18 às 21 horas, das 21 horas à meia-noite, da meia-noite às 3 e das 3 da madrugada às 6 da manhã. E é exatamente entre 3 horas da madrugada e 6 da manhã que ocorre essa tempestade e que Jesus vai andar sobre o mar para se encontrar com os discípulos. Veja que Jesus andando sobre o mar é uma atitude que só ele poderia fazer, uma atitude sobrenatural. Jesus não está andando sobre qualquer água, Jesus está andando sobre uma água que está agitada, numa água que está revolta. Isso mostra o seu domínio, o seu poderio, a sua soberania, a sua natureza divina de dominar, de controlar todas as coisas. E no momento que Jesus começa a andar sobre as águas, os discípulos o avistam, ficam atemorizados, se espantam, pensam que é um fantasma. E Pedro, que era muito mais ousado, pergunta se é Jesus mesmo, e Jesus responde: sou eu. No grego, essa expressão sou eu está eu sou, revelando o nome e o caráter de Deus lá no Antigo Testamento, quando Moisés vai se encontrar com Deus, quando ele vê Deus em uma sarça ardente. E a expressão usada naquele encontro de Moisés com Deus, ali naquele lugar, é justamente Deus se apresentando para Moisés como o grande eu sou. Que na realidade esse eu sou registrado no Velho Testamento foi traduzido assim para nós, mas ele tem um significado muito mais amplo que nós não vamos abordar hoje. E quando Jesus diz para Pedro: olha, sou eu, não temais, Jesus estava dando uma palavra de encorajamento. Jesus estava falando para aqueles discípulos para que eles não se apavorassem, para que eles tivessem ânimo, para que eles tivessem força, para que eles tivessem coragem em meio às aflições. E a minha pergunta para você é: qual é a sua atitude no momento que a tempestade atinge o seu barco? Como você se posiciona? Como você se comporta? Porque a palavra que Jesus lança sobre os discípulos naquele momento turbulento é a mesma que ele lança para nós.
não temais, ou seja, não tenham medo. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, eu estou indo ao encontro de vocês, então vocês não precisam ficar temerosos, porque a proximidade do Senhor nos traz segurança, nos traz alegria, nos traz paz, nos traz a certeza de que tudo vai se acalmar e tudo vai ficar bem. E naquela hora, quando Pedro avista Jesus, quando Pedro ouve Jesus falar para não temer, Pedro faz meio que uma prova com Jesus. Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá ter contigo. E o Senhor fala imediatamente, vem. Ou seja, tudo é possível ao que crê. E Pedro imediatamente sai do barco, ele toma a atitude e começa, assim como Jesus, a andar sobre as águas. Porque em Cristo, somente em Cristo, nós também podemos andar sobre as dificuldades. Jesus não nos livra delas, mas Jesus nos dá condições. Jesus nos capacita para que nós possamos nos mover, para que nós possamos caminhar sobre as adversidades e sobre os problemas. Isso é muito profundo. E se eu fosse você, eu anotaria na sua Bíblia ou no seu caderno. Mas, naquele encontro de Pedro em direção a Jesus, ele começa a olhar para o vento e ele começa a temer. E aí vem uma lição muito interessante para a gente, que onde a dúvida está, quando a dúvida se coloca presente na nossa vida, ela invalida a fé. Mas quando a fé em Cristo ela é exercida, ela não dá espaço para a dúvida permanecer. Então, quando Pedro começa a andar sobre as águas em direção a Jesus, ele está sendo movido por uma fé, pela convicção, pela certeza, porque ele está olhando para Jesus, ele se move pela ordem de Jesus, pela permissão de Jesus, vem. Mas quando ele desvia o seu olhar, quando ele olha para a dificuldade, então a sua fé, ela agora não está mais sendo exercida, mas quem reina agora é a dúvida, é a incerteza, é o medo. E ele começa a afundar. E no momento que ele começa a afundar, ele pede socorro a Jesus. Jesus estende a mão para ele e diz, homem de pequena fé, por que duvidaste? Sobre as dificuldades, queridos, nós podemos andar sobre elas. Nós não podemos deixar que as adversidades da vida venham nos afogar através das nossas dúvidas, através do nosso foco, do nosso ato de olharmos, de focarmos os nossos olhos, a nossa atenção no problema. Mas diante das adversidades, diante do vento, diante da revolta das águas que muitas vezes nos atingem, nos batem com força, nós devemos deixar que o nosso olhar esteja fixo em Jesus, para continuar caminhando sobre essa dificuldade, indo de encontro àquele que traz paz, que acalma o mar. E naquele momento Jesus lança uma ordem sobre o vento, sobre as águas, tudo se acalma, vem a calmaria, vem a bonança quando Jesus entra no barco daqueles discípulos. E aí a gente vê o seu domínio, a sua soberania sobre todas as coisas, porque não há nenhum tipo de adversidade que Jesus não possa transformar em bonança, que Jesus não possa resolver. E vem uma curiosidade para você. Quando a Bíblia fala do Mar da Galileia, onde ocorre onde está esse cenário, o Mar da Galileia é exatamente onde está ocorrendo essa tempestade. A Bíblia fala de mar porque é o que foi traduzido para nós, para a nossa língua portuguesa. Mas na realidade, o Mar da Galileia é um grande lago. Mas isso não diminui, não inferioriza o poder de Jesus, o domínio de Jesus sobre as águas daquele lago que se tornaram agitadas e tentaram engolir, afogar os seus discípulos.
Essa é uma curiosidade importante. E no versículo 33, quando aqueles discípulos veem Jesus acalmando aquela tempestade, vendo aquele vento cessar, vendo as águas se acalmarem, eles exclamam: verdadeiramente tu és o Filho de Deus, reconhecendo que Jesus e Deus são a mesma pessoa. Então, guarde no seu coração o seguinte: se o vento está assolando o seu barco, se as ondas elas tentam te afogar, exerça a sua fé, exerça a convicção, a certeza de que Jesus nunca vai te abandonar, mas Ele vai te capacitar para que você esteja acima dessas tribulações, dessas dificuldades. Que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém.